queria saber de você, é uma pergunta pessoal, e aí eu queria que você se sentisse à vontade para falar, né, por que que homens negros devem defender a paternidade dentro do seu ponto de vista, Henrique? Uhum. Eu acho que é justamente por causa desse estado de coisas da qual a gente está falando, né? Ou seja, Uhum, se o paradigma das expectativas em torno do homem negro, se as estereotipias, os arquétipos, né, em torno do homem negro são de abandono, de violência, de irresponsabilidade e por aí vai, o exercício da paternidade, de uma paternidade presente, afetuosa, de comunicação, de compreensão, de imposição de limites, uhum, de autoridade, tudo isso é exatamente o contraponto ao que pensam, falam e esperam de nós, homens uhum, negros, né? Esse exercício desse tipo de paternidade, ele não só debela todas essas expectativas em torno da gente, como ele forja, constitui a família, as famílias negras. uhum, Ou seja, então, se você tem um pai presente, um pai que te dá amor, um pai que te dá carinho, atenção, né? Ou seja, tudo aquilo que a gente espera de um pai, uhum. e não do pai, tô falando do pai perfeito, não é Não, aquela sim, coisa do pai, não é o pai super 10, nenhum pai é super sim, 10, né, você não é, ninguém é. Mas assim, que de alguma maneira ele se importe com isso. Porque o pai, para mim, ser pai é se importar com isso, se uhum, importar, ser pai, fazer as coisas. Isso, inclusive, é uma coisa, vou até te confessar, entendeu, Gil? Eu geralmente eu não debato muito paternidade. Eu tenho um uhum, texto, de vez em quando eu falo alguma coisa ou tô outra, ligado. eu sou um pouco arisco a conversar muito sobre paternidade, porque a nossa tendência, quando conversa sobre paternidade, trazer algumas regras de como deve ser o pai, como o pai Uhum, deve se comportar. É meio prescritivo o sim, discurso, eu não gosto muito disso, não, tá? O que eu penso da paternidade, a primeira que a paternidade não é o que a gente está falando aqui. Paternidade é um exercício uhum, cotidiano, é ação, é o fazer, sim, né? sim, A gente está ali, aí tem que trocar uma fralda, tem que levar na escola, tem que não sei o que, não sei o que lá, e, né? Fazer as coisas. uhum, Então, o cara fazer as coisas, tá presente e está se preocupando na relação que ele está estabelecendo com o filho, por mais que ele erre e acerte, para mim ele está mandando muito bem. uhum, Você entende? Porque há uma preocupação genuína, calorosa, dele querer que aquilo aconteça de fato da melhor forma possível. Se vai sim. ser a melhor forma possível ou não, é outra questão, mas ele Depende está das ali. circunstâncias, exatamente. Exatamente, mas ele está ali. Ele está ali fazendo, ele se preocupa com aquele troço, ele vai concordar com o filho, ele vai discordar com o filho, ele vai Uhum, discutir com o filho, vai abraçar o filho, vai beijar o filho, mas ele está ali fazendo o que sim, tem que ser feito, da forma que ele consegue, da forma que ele aprendeu, da forma que ele sim. está se desenvolvendo e etc e tal. Então, cara, assim, exercer a paternidade, para mim, é uma das coisas, apesar de eu não falar muito, mas no meu íntimo, acho que é uma das coisas mais importantes que os homens negros podem fazer por si, pela sua família Sim, e pela sua comunidade, sim. Ainda sabe? vou dizer mais. E Te pelas interrompendo, mulheres. pra dizer Ah, mais, por outros homens negros também, tá ligado? exatamente, exatamente. Então, eu ia falar com as mulheres negras, suas companheiras, e Uhum, é isso, você fecha, e com outros homens negros. Porque se eu tenho um filho e eu estou exercendo a paternidade, eu estou ali socializando um homem negro. sim, Né? Se eu estou ali, sou pai, tenho um irmão, tenho um amigo tal, e sou exemplo, eu de alguma maneira estou contribuindo para que aquele homem me veja como exemplo, siga meus passos, concorde com algumas coisas, discorde com outras, mas ele vai exercer a paternidade, ele vai uhum, ficar ali. Ele vai, não, eu quero ficar aqui porque isso é uma coisa importante para mim, para o meu filho, para os meus filhos, e para minha família e para minha comunidade. Por isso que essa tua pergunta é tão importante, ou seja, uhum,
o que que a gente tem que ficar, e dessa relação entre paternidade, filho, né, como você colocou, e comunidade. Tá tudo Uhum. entrelaçado. Quando você tira o pai do circuito, bagunça tudo, cara. Sim, Porque aí sim. a mulher que fica, ela vai ter que trabalhar muito mais, vai ter que ser aquela guerreira, vai ter que Uhum. ser aquela que dá conta. E ela não vai dar conta, porque ela é um ser humano, ela não Sim. vai dar conta, entendeu? Vai ter que ficar dependendo de programa social do governo, vai ter que depender de político, vai ter que depender de não sei quem. Cara, é uma lambança, é Uhum. uma lambança. Não estou defendendo, não acho que existem vários modelos de famílias, né? A gente Sim, sabe que sim. você tem ali, né, várias arquiteturas e tal. Mas Uhum. em todas elas, você tem que ter os homens negros, cara. Sim. Não tem isso de você forjar uma arquitetura em que os homens negros podem sair, não tá nem aí, e que vai dar certo. Não, não vai dar certo. Não vai dar certo. Vai ter Uhum. problemas, a gente sabe que tem problemas, né, graves dentro da nossa comunidade, com famílias desfaceladas, dilaceradas pela violência, pelo Uhum. abandono, pelo alcoolismo, pelas drogas e por aquela miséria, e por aí vai. Então, assim, cara, é uma atitude. Eu sei que está na moda agora ser antirracista, né? Tudo é Aham. antirracista, né? Eu nem gosto de usar isso, tudo é Também não. antirracista. Pega um negócio e coloca antirracista. Mas, mas conversando com esse tipo de perspectiva, é uma atitude até antirracista, cara. Você tá ali exercendo a sua paternidade da Uhum. melhor forma possível, da forma que você pode e consegue e dando o seu melhor, cara. Então, assim, o que eu poderia falar é isso, cara. Fiquem, né? Fiquem, exerçam a sua paternidade, porque, cara, é como eu falei mais cedo, é uma benção. É muito bom, é muito legal, é muito satisfatório você ver seus filhos crescendo, Uhum. sabe? Eles evoluindo, eles se desenvolvendo, se tornando pessoas bacanas, vendo seus defeitos, vendo suas virtudes, você de alguma maneira está influenciando. E Sim. daqui a alguns anos você vê um homem e uma mulher formada ali, e você, cara, eu não passei só meu gen ali, não tem Uhum. só eu ali como ser humano contribuí um pouco Sim. para que aquele ser humano seja daquela forma. Ele é um indivíduo, ele vai seguir o rumo dele, se vai pelo caminho certo, caminho errado, mas eu, de alguma maneira, impactei e eu fiz o que eu tinha que fazer. Eu acho que isso também é uma coisa muito importante, sabe, Uhum. Gil? Para Sim. amarrar toda essa história, eu acho assim, eu acho que a gente tem que fazer o que tem que ser feito, Pô, muito bom. sabe? E aí é isso, porque Uhum. você se sente bem, inclusive, com isso. Sim. Ninguém precisa te forçar, te pedir, né, mandar você fazer o que deve ser feito, porque você sabe o que deve ser feito e É você verdade. faz, e você faz. É verdade. Com sacrifício, com problema, cansado, trabalhando muito, sem as ferramentas psicológicas ou materiais para poder fazer, mas você simplesmente faz do jeito que dá. E é Uhum. isso que a gente tem que é isso que eu acho, né, que a gente tem que fazer. Fazer o que deve ser feito, que a gente sabe que deve ser feito, né, cara? Uhum. No fundo, Sabe. no fundo a gente sabe. E Verdade. vamos nessa.